Fala galera do canal, estamos aí para mais um vídeo, atualização e já falando para você, nossa live vai ser na sexta-feira, beleza? Sexta-feira, 8 horas da noite aqui no canal no YouTube, Nareco Live, no canal YouTube, para a gente passar a escalação do time, reforçar algumas bases do time e passar aí a melhor escalação possível para mitar, tá? Vamos ter atualizações, vamos ter jogadores que podem não jogar, que vão jogar. Já tivemos aqui novas atualizações, ó, o time do Santos, do Palmeiras, não vai mais ter jogo, foi adiado, então muita coisa pode mudar. E já convido você que quer ter dados estatísticos exclusivos, análise de arbitragem, pontuações, entre outros, como os times sofrem mais gols de cabeça, dentro da área, de ponta esquerda, ponta direita, como mais cede. Então isso tudo você vai ter, não só isso, como muito mais lá no nosso grupo VIP. Está na super promoção, muito abaixo. Aproveita, clica no link aqui embaixo, já pega essa promoção do nosso grupo VIP, que você vai ter um time exclusivo, meu pessoal, e vai ter um conteúdo totalmente diferente que você nunca viu aqui em live, nunca viu em vídeo, que você vai se surpreender, você vai falar, cara, não é possível. E eu te dou um prazo de 7 dias para você pegar a sua devolução e sair do nosso plano de sócio, caso você não fique satisfeito. Te garanto que você vai gostar e vai curtir muito, beleza? Clica no link embaixo e vem, tá? Mas vamos lá, galera. Aqui eu já quero passar para vocês algumas mudanças, né? O Neymar saiu, um jogador caro do nosso time, tá? A gente tem a possibilidade de jogar o Rocher aqui no gol também, então não sei se eu vou segurar o Antony aqui, vou ver o que dá para fazer, vou ter que pensar em novas estratégias, em novas peças, tá? No ataque, estou analisando outras possibilidades também. A gente pode ter uma volta aqui da Meiuca, já pode, não vai ter já, ó, do Alan Patrick, então é um cara para ficar de olho. Um Pochettino é um jogador para ficar de olho. Um Garro é um jogador para ficar de olho. Então temos nomes aqui que podem ser analisados e bons potenciais, como o caso do Rubens, que dificilmente vai decepcionar, dificilmente vai entregar pontuações ruins aqui para a gente, jogando tanto de lateral quanto de meia, tá? Então acho que essas peças aqui são peças que podem ajudar na montagem do time, até porque também no ataque eu não queria perder jogadores de jogos que eu considero fácil, como o caso do Inter, que eu acho que tem um favoritismo maior, não acho que vai ser uma goleada, vai lambuzar, vai sapecar o time do Vitória, não. Mas eu também não consigo não analisar outros atacantes com potencial. Vamos lá, Pulga, o Wesley e o Verratti. Para mim esses três nomes brigam e brigam muito para duas vagas, né? Para duas vagas. Ainda tem o Luiz Araújo, tá? É um jogador com potencial muito alto e pensando também em regularidade com média básica, beleza? Luiz Araújo, se não me engano, tem lei do ex, né, galera? Calma aí. Luiz Araújo, São Paulo, lei do ex, mano. Quem gosta dessa mística é o momento, tá? Ele jogou no São Paulo, então pode ser também aí uma boa para essa rodada quem pensa em lei do ex, tá? Então a gente vê que tem atacantes aqui para tirar dúvidas, é complicado. Média, vamos analisar a média. A gente vê aqui o Eric Pulga fantástico em casa. É difícil ignorar o potencial dele. Nós vemos também aqui o Wesley, mandante em casa, 7,63 contra 9. É uma disputa boa, um jogo é mais fácil, então acaba equilibrando para um lado e para o outro. Aí você tem o Verratti em casa, com uma média de 11,40, mano. Não vai ser no São Januário, né? Vai ser em Brasília, Mané Garrincha, então isso também já muda um pouco o contexto, porém não muda o fato de o mando de campo ser do time do Vasco. É um jogo fácil? Não acho. O Botafogo é um time chato, vai ter um novo treinador, a postura pode ser diferente, vamos ver como o time vai se comportar. Talvez dê mais espaço, talvez dê menos. Então isso tudo tem que analisar de acordo com o jogo que a gente se torne previsível, sem saber como o Botafogo vai se comportar. Enquanto isso, o Fernando Diniz só treinando, só macetando, só aproveitando para passar e aperfeiçoar a sua metodologia de trabalho, o seu jeito de jogar. Então isso pode influenciar muito a favor do Vasco, tá? E essa é a minha grande dúvida, ter alguém do Vasco, mas eu deixaria de fora um jogador como o Wesley, que tem média básica, deixaria um jogador como o Eric Pulga, que tem média básica também de fora, um próprio Luiz Araújo também sendo um bom potencial, então a gente acaba ganhando nos lados e perdendo em outros. Tem que ver aqui qual é o maior potencial. Não acho loucura também abrir mão do Memphis, tá? Memphis não dá para considerar como uma plena unanimidade, até porque o time do Bragantino é um dos times que menos vem sofrendo gols nos últimos jogos, tá? Então é bom ficar de olho nisso aqui também. Ó, o time do Bragantino, deixa eu botar fora de casa. Pegando aqui, vamos botar por forma, né? Por forma, últimos 5 jogos fora de casa do time do Bragantino. É um time que tomou apenas 4 gols.
Conseguiu o SG contra o Vasco, um gol só sofrido pelo Grêmio, tomou um gol só do Santos, não tomou do Sport. Então, o time que nos últimos 4 jogos tomou 3 gols, é isso? 2 na verdade, né? 2 gols, né, que o time sofreu em 3 jogos. Então, é bom ficar de olho que o Bragantino não é essa mamata toda, não é essa facilidade toda aí que a gente imagina, não, tá? Muito pelo contrário, beleza? Corinthians em casa, como é que tá? Marcou apenas 7 gols, né? Não marcou gol no Vitória, não marcou gol, não marcou um no Santos. O jogo que ele mais fez gol foi contra o Internacional, né? Então, galera, não acho loucura também deixar o Memphis Depay de fora, tá? Não acho loucura. Vamos até aqui dar uma analisada em potenciais, porque uma coisa também tem um detalhe, né? Vamos ver aqui um detalhe disso aqui, mano. Isso aqui vai ajudar bastante na nossa análise. Vamos lá. Deixa eu pegar ele aqui. Memphis Depay, vamos lá. Os jogos que ele imitou foi contra adversários fáceis, vamos dizer assim, né? Ele pegou um Vasco na época que estava uma draga, mitou contra o time do Vitória, não, do Sport. Fez nada contra o Fluminense, que foi um time que jogou um pouquinho melhor e se ajustou, tá? Contra o time do Internacional, foi um jogo atípico, mas o Inter também teve um jogador a menos. E mesmo assim ele foi bem. Foi o único time assim, que eu considero bom que ele conseguiu corresponder. Contra o time do Vitória, nada, tá? Nada. Então, tipo assim, não é que o Memphis é unanimidade, tá? Não chega a ser. Ó, jogou fora de casa contra o... Mirassol. Fez a pontuação ruim, ainda perdeu um pênalti nesse jogo. Enfrentou o Flamengo, fez nada. Enfrentou o Palmeiras, não fez nada. Quando tem jogos um pouquinho mais difíceis, ele tem um pouco de dificuldade, tá? Não considero unanimidade o Memphis Depay, mas também não descartaria do time, beleza? Pensando em média em casa, a comparação dele com o Verratti, 11,40 do Verratti em casa contra 11,82 do Depay também, cara. São médias muito boas, né? Tá maluco, os caras estão jogando demais. Ó. Olha o Caio Jorge também. Perfeitamente poderia ser isso aqui os 3 atacantes da rodada. Os 3 com maiores médios, 3 com grande potencial. E aí a gente se preocuparia em botar um reserva de luxo do nível do Wesley, do nível do Eric Pulga. Então, eu acho que esses detalhes aqui podem pesar. Vamos ver o que dá para fazer aqui, ó. Vamos ver o que dá para fazer. Eu preciso de um bom goleiro, tá? Preciso de um bom goleiro. Rocher joga? Não sabemos. Mas também não dá para correr o risco de botar um jogador que pode não jogar, tá? Então, vamos lá, estamos reduzindo aqui possibilidades, tá? O que dá para fazer no meio campo agora, né? Vamos analisar, vamos ver com calma. Treinador, Juventude aqui, ou os dois são bons, né, cara? Vamos esperar para ver o que posso fazer nessa meiuca. Vou botar o Juventude por enquanto, para ver o que consigo fazer nessa meiuca, tá? Senão vou ter que abrir mão realmente de um atacante, beleza? Vamos lá, nessa meiuca aqui, rapaziada, com potencial bom, não consigo ver nenhum. Talvez o Tabata seria uma boa alternativa ao Alan Patrick, tá? Não é loucura pensar no Tabata como um bom nome, não. Deixa eu botar aqui os dois do Internacional. Alan Patrick e o Bruno Tabata, tá? Vamos pensar aqui no scout de ataque. Tabata tem mais chutes no gol. Tabata tem mais chutes para fora e sofreu mais faltas do que o Alan Patrick. Vamos scout de defesa. Tem mais desarmes também. Não seria loucura fechar com Tabata não, galera. Acho que vou fechar com Tabata. Consigo botar um ataque bom. Não, como eu falei, não acho loucura abrir mão do Depay não, tá? Não acho loucura. E eu fico com o Wesley no banco pela facilidade do confronto, tá? Até amanhã eu vou analisar com calma ainda, porque um desses caras aqui vai zicar. O Caio Jorge acho que menos provável, mas o Depay ou o Verratti vai. E eu também estou deixando o Pulga de fora. Só que o Eric Pulga pega também um time que é o Atlético Mineiro, que não vem tomando muito gol. Ganhou de 1-0 do Ceará, empatou em 0-0 com o Cruzeiro, ganhou de 1-0 do Juventude, ou seja, 3 jogos fora de casa e o Galo conseguiu 3 jogos com o SG. Então, tipo assim, não é que o Bahia vai bater na galinha morta, né?
vai pegar um time chato. O Bahia, em contrapartida, em casa, vem entregando bons resultados, porém, em 4 jogos, em 2 jogos ele fez só 1. E nos outros 2 ele marcou 2 gols, contra o Vitória, que é um time mais inferior, e contra o São Paulo, considero um pouquinho acima, mas defensivamente não está como o Galo, na minha visão, tá? Então deixei de fora o Pulga. Para mim, a vaga fica para o Pulga ou fica para algum desses outros jogadores aqui, tá? E para vocês que estão pensando em outros potenciais, fica muito para essa questão aqui, galera, de ataque. Então a minha dúvida fica muito se eu boto um ataque pesado e economizo na meiuca ou se eu equilibro, tá? E eu vou definir isso aí até o fechamento do mercado, porque uma outra ideia minha é abrir mão ou do Verratti ou do Depay, tá? Analisando em termos de confronto, do Depay é difícil, do Verratti também é difícil, então abrir mão de um dos dois não seria loucura, tá? E botar o Wesley titular e o Pulga no banco. Poderia ser também uma das alternativas viáveis para a rodada. Até porque eu fiquei sem banco, né, mano? Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Rapaz, abrir mão de quem agora, mano? É difícil essa, hein? É difícil essa. Rapaz, é difícil demais, hein, mano? Corinthians. Como o Corinthians está correspondendo em casa nos últimos jogos? Teve um empate em 0x0, 1x0 só. Meteu 4x2 no Inter. Rapaz, essa daqui agora me pegou, hein, galera? Quem que eu posso abrir mão desse ataque? Cara, esse ataque vai quebrar a cabeça de muita gente. Vai quebrar a cabeça de muita gente, mano. Muita gente. Vamos dar uma analisada aqui como que foi o potencial desse jogo. Vamos lá. O Depay caiu pelo lado, saiu um pouco mais cedo também, né? Dorival. Rapaz, é difícil, galera. Eu vou ter que ter um pouco de calma para analisar isso daqui. Vamos lá, se eu sacrificar o Depay, eu consigo fazer o que aqui? Consigo botar o Alan Patrick. E me sobra a cartoleta para quem? Não me sobra a cartoleta para o Wesley, por detalhe. Por detalhe, não me sobra a cartoleta para o Wesley. Se eu botar um treinador mais barato da rodada, eu acho que também não vai dar para o Wesley. Então não tem muito o que fazer não, porque aí eu posso botar o Pulga aqui, né? Caraca, mano, agora me quebrou, hein? Me quebrou legal. O Rocher aqui é o goleiro que não dá para tirar. Se eu abrir mão do Verratti, muda alguma coisa? Muda pouca coisa, galera. Não muda muita coisa também não. É Verratti ou Depay. Eu teria que olhar para outro goleiro, mas ele perder alguém do Inter é viável? Não sei se é viável ficar sem alguém do Inter. Pelo menos um nome é bom ter. Pelo menos um é bom ter. Vou trabalhar com a ideia ainda do Rocher. Vou ter que esperar até o final de semana. Não dá para quebrar a cabeça se o cara não está aprovado. Vou trabalhar com Antony no gol aqui. Aí eu consigo escalar mais fácil no nosso ataque e meio campo. Tá? Dá para o Depay, dá para o Verratti, dá para todo mundo. E vou guardar informações. Se realmente acontecer de o Antony não jogar, aí, galera, eu vou ter que mudar a minha estratégia. Mas, na minha visão, não dá para ir sem o Wesley, seja reserva de luxo ou seja titular. Não dá para ir sem. Não dá para ir sem o Arrascaeta. Não dá para ir sem o Caio Jorge, tá? Não dá para ir sem defensor do Cruzeiro. Então esses nomes para mim são indispensáveis para essa rodada. Para analisar outros cenários, outros contextos, mas esse, na minha visão, tem que ser mantido, tá? Gosto muito do Varela também, bom ficar de olho nele, que pode ser um potencial. Sempre que está jogando o Varela, tá conseguindo entregar boas pontuações, por isso que eu estou querendo manter o Varela. Todos os jogos dele foram de pontuações boas. E é um cara com potencial também pensando na característica ofensiva. Tem crescido em uma função, em um tipo de jogo que não costuma ser muito dele, né? Então, basicamente, esse é o nosso time, tá? Vou ficar de olho aqui se eu vou abrir mão de algum atacante ou não. Mas, por enquanto, nossa base vai ser essa daí da atualização. Beleza? Tamo junto.
Aquele abraço, fique com Deus e fui. Deixa o like, se inscreva no canal e vem ser nosso sócio. Valeu, rapaziada!